Efeito de estufa. O efeito de estufa é causado pelos gases de estufa, gases como o dióxido de carbono, o vapor de água, o metano, entre outros, que evitam que o calor solar absorvido pela superfície terrestre se escape para o espaço. Isto acontece porque as radiações solares do espectro do visível atravessam a atmosfera e são absorvidas pela superfície do globo, aquecendo-a, e este calor é depois remitido para o espaço sob a forma de radiações infravermelhas, que são parcialmente absorvidas pelos gases de estufa, aprisionando estas energias calorosas. Atmosfera terrestre. A constituição da atmosfera terrestre. Troposfera. É a primeira camada da atmosfera, a mais próxima da Terra e mais densa. Tem uma altura média de 11 km e a sua temperatura diminui desde 15 graus ao nível do mar até aos 60 graus negativos na altura máxima. É aqui que ocorrem os fenómenos atmosféricos que determinam o estado do tempo. Estratosfera. Até aos 50 km de altura. Nesta camada, a temperatura inicial constante aumenta. Depois, com a altitude, desde 60 graus negativos até cerca de 0 graus. O ar é mais rarefeito e existe ozono. Este gás protege a Terra, pois atua como filtro dos raios ultravioleta. Mesosfera. Estende-se até 80 km de altitude. Aqui o ar é ainda mais rarefeito. A temperatura sobe desde 0 graus até cerca de 20 graus, para depois diminuir de novo até aos 80 graus negativos. Termosfera. Entende-se até aos 500 km de altura. O ar é cada vez mais rarefeito e a temperatura sucessivamente maior, passando de 100 graus negativos até mais de 500 graus. É aqui que ocorrem as auroras boreais, sucessivamente maior, passando de 100 graus negativos até mais de 500 graus. É aqui que ocorrem as auroras boreais. Exosfera. É a última camada da atmosfera, já muito semelhante ao vazio. Aqui orbitam os satélites artificiais. Quais são os poluentes atmosféricos mais comuns? Dióxido de carbono, dióxido de azoto, dióxido de enxofre, partículas em suspensão, ozono e chumbo. A estrutura da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é uma fina camada de gases insípidos, incolores e inódoros, presa à Terra pela forma da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo as radiações ultravioletas solares, aquecendo a superfície por meio de radiação de calor e efeito de estufa, e reduzindo os extremos da temperatura entre o dia e a noite. Visto do espaço, o planeta Terra aparece como uma esfera de coloração azul brilhante. Esse efeito cromático é produzido pela dispersão da luz solar sobre a atmosfera e que existe também em outros planetas do sistema solar dotados de atmosfera. Influência da atividade humana na atmosfera e no clima. O termo mudança de clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenómenos climáticos em relação às médias históricas.
Tais variações podem alterar as características climáticas de uma maneira de alterar a sua classificação didática. Os tipos de classificação para as regiões climáticas são: classificação do clima de Cooper, classificação do clima de Thornton-Waite e classificação do clima de Marton. Atmosfera terrestre. A constituição da atmosfera terrestre. Troposfera é a primeira camada da atmosfera, a mais próxima da Terra e mais densa. Tem uma altura média de 11 km e a sua temperatura diminui desde 15 graus ao nível do mar até aos 60 graus negativos na altura máxima. É aqui que ocorrem os fenómenos atmosféricos que determinam o estado do tempo. Estratosfera até aos 50 km de altura. Nesta camada, a temperatura inicial constante aumenta. Depois, com a altitude, desde 60 graus negativos até cerca de 0 graus. O ar é mais rarefeito e existe ozono. Este gás protege a Terra, pois atua com filtro dos raios ultravioleta. Mesosfera estende-se até 80 km de altitude. Aqui o ar é ainda mais rarefeito. A temperatura sobe desde 0 graus até cerca de 20 graus, para depois diminuir de novo até aos 80 graus negativos. Termosfera entende-se até aos 500 km de altura. O ar é cada vez mais rarefeito e a temperatura sucessivamente maior, passando de 100 graus negativos até mais de 500 graus. É aqui que ocorrem as auroras boreais, sucessivamente maior, passando de 100 graus negativos até mais de 500 graus. É aqui que ocorrem as auroras boreais. Exosfera é a última camada da atmosfera, já muito semelhante ao vazio. Aqui orbitam os satélites artificiais.